ninguém tinha feito uma inspeção do raio médio do próton usando o átomo mônico. O átomo mônico, ele dá resultados mais precisos, experimentalmente, ele dá resultados mais precisos. Mas aí dizer que a gente não conhecia, então, não conhece o tamanho do próton, significa que a mecânica quântica de Dirac não está perfeita? Não, não. Se você refizer o cálculo da mecânica quântica de Dirac no átomo mônico e colocando o efeito, e aí automaticamente usando o Lamb shift te dá um valor, mas você não está usando, o Lamb shift não te mede o raio do próton. Você usa a técnica do Lamb shift para experimentalmente medir o raio do próton. A equação de Dirac, ela diz que o próton é pontiforme. Como a equação de Schrödinger também, o potencial é 2 sobre 4πε0r. Então, para a equação de Dirac, para a equação de Schrödinger, o átomo é pontiforme, o próton é pontiforme. Agora, você tem um Lamb shift, que é uma medida dos níveis de energia do elétron no átomo. O que você pode fazer experimentalmente, se eu quero averiguar o tamanho do átomo, a técnica experimental que você usa é usando o Lamb shift. Então, do ponto de vista experimental, você vai usar o Lamb shift mais associado ao átomo mônico, que ele parece que é mais preciso do que o elétron. Então, na verdade, eles fazem um confronto experimental entre o que a gente tinha e o que a gente tem. Isso. Em termos de teoria, isso mudaria o quê? Não, nada. Muda na teoria nuclear. Por onde é que eu calculo, teoricamente, o raio médio do próton? Pelo modelo de Quartz, por exemplo. Pelas funções chamadas funções de estrutura, os espalhamentos fortemente inelásticos. Então, eu tenho que rever agora as minhas técnicas experimentais de medição do raio médio do próton. Então, parece que, porque pelo seguinte, as medidas nucleares, elas são muito menos precisas do que as medidas eletromagnéticas. Todo mundo sabe que o eletromagnetismo, não sabe, mas eu já falei para vocês várias vezes, que o eletromagnetismo ele tem precisão de uma parte de 10 bilhões. Então você faz medida que vai até a 9ª casa decimal, batendo teoria com experimento. Nas medidas nucleares você não tem esse nível de precisão. Então o que a gente está começando a querer ver é se você pode usar técnicas de física atômica, que no fundo é interação eletromagnética, para poder experimentalmente inferir sobre comprimentos, tamanhos médios de hadrons, como por exemplo é o caso do próton. Tá certo? Certo, legal. Então, é uma coisa interessante. Se alguém quiser fazer assim, fazer algum trabalho, alguma coisa sobre coisas mais modernas, ligadas a efeitos de mecânica quântica, por exemplo, o Lamb shift, átomos mônicos. É interessante trabalhar com átomos mônicos. Eu nunca vi assim, muita coisa feita, agora deve estar saindo. Eu vou ver se sai mais alguma coisa interessante sobre a equação de Dirac com átomo mônico, mas é uma questão interessante, que é uma questão que poderia ser um problema meio nostálgico, mas que veio à moda de novo, ressuscitou através dessa questão bastante polêmica que surgiu no início sobre o fato de que a gente estava medindo, considerando o átomo, o próton, 4% menor. Eu tenho que ver o PDG desse ano. O PDG do ano passado, ele ainda mantinha Quem tem o PDG? Quem conseguiu o PDG? O teu PDG já chegou? Desse ano chegou só... Só o booklet? É. O meu também. O meu também. Só chegou por enquanto a agendinha. De vocês já chegou? Só chegou a agendinha por enquanto. Que eu acredito que tem algumas coisas novas. Depois, quando chegar o PDG novo de vocês procurem ver se já tem a nova medida do raio médio do próton. Estou esperando por causa disso ainda ver se eles incorporaram. O paper dos experimentais do ano passado é de maio do ano passado. Então, dava tempo dos caras terem incluído esses resultados aí. Se é que os resultados são aceitos pela comunidade dessa forma, não sei. Beleza, então, vamos ver. Pois não? Oi? Posso dar uma pergunta geral? Pode sim. A minha pergunta geral é o seguinte: o princípio da complementaridade, até que ponto às vezes ele não pode mudar uma coisa e não pode mudar a outra? Aquela forma ali da energia é aquela forma clássica. E2 igual a 2, 2 igual a 4. Bom, quando você tirou da equação do Maxwell, você tirou E igual a P2C2. Se você tivesse uma equação de Maxwell que tivesse isso usando a parte do Roger, se você pegasse a parte do Maxwell com o próprio do Maxwell, você ia ter exatamente essa forma. Então, agora, se você tivesse da equação de Maxwell com próprio, com mais uma outra coisa,
tivesse uma coisa que fosse ômega 2 igual a K2 mais M2 mais um delta. Esse delta iria modificar a forma da energia. Então, quer dizer, você não teria essa forma clássica de Einstein da energia. Né? Quer dizer, no princípio da compreensão. Não, presta atenção. Isso é relatividade. Uma outra coisa é você dizer a relação de dispersão que você está obtendo pelas equações de Maxwell. Se você tem equações de Maxwell modificadas, você vai ter modificações na relação de dispersão, certamente. Aí a pergunta que você faz é: as modificações que eu estou tendo na relação de dispersão, em que sentido? Porque aquilo ali você tem que observar, é uma relação de dispersão com um objeto livre. Se você modifica a relação da dispersão das equações de Maxwell, você pode estar falando do fóton. O fóton está onde? Ele está auto-interagindo? Ele está no espaço exterior, sob a ação de um campo magnético forte? Então, a questão é que o que vai modificar a relação de dispersão é saber qual é o ambiente onde você está colocando as suas equações de Maxwell. Se você coloca, por exemplo, um ambiente em que tem um campo magnético muito intenso, você vai modificar certamente as relações de dispersão. Quer dizer, a presença de um campo magnético muito forte em cima de uma onda eletromagnética, ela vai gerar uma propagação diferente do que a onda. Se você colocar a onda eletromagnética no vácuo, ela vai. Física 4. Se você colocar a onda eletromagnética no vácuo com um campo magnético fraco, ela vai. Física 4. Mas se você colocar uma onda eletromagnética no vácuo, mas com um baita campo magnético, a propagação da onda muda. É vácuo, não tem meio material, não tem. Mas o campo magnético altera o vácuo e ele cria como se fosse o vácuo criasse propriedades materiais devido ao campo magnético muito intenso. Propriedades materiais de natureza quântica. Quer dizer, um campo magnético muito intenso, um campo magnético extragaláctico é na faixa de 10 a menos 5 graus. O campo magnético da Terra é na faixa de 0,20 graus. Então, 0,2 graus. 1 Gauss é 10 a menos 4 Tesla. Então, o campo magnético da Terra, vamos colocar assim, na faixa de 10 a menos 1 Gauss. O campo magnético do espaço exterior, em média, cosmologicamente falando, é 10 a menos 5 Gauss. Portanto, 10 a menos 9 Tesla. Então, é um campo bastante fraco. Mas, se a gente, por exemplo, está numa vizinhança de uma estrela, tipo uma magnetar, ou uma estrela de nêutrons, que tem um campo magnético, por exemplo, na faixa de 10 a 10 Tesla, portanto, 10 a 14 Gauss, o campo magnético é 15 ordens de grandeza superior ao da Terra. Esse campo magnético pode ser suficientemente forte para induzir no vácuo novas propriedades, e a onda eletromagnética, quando passar desse vácuo, ela vai passar no vácuo polarizado. Então ela vai ter uma relação de dispersão diferente. Só que eu estou abrindo essa discussão, porque aí você tem que me dizer, você tem a relação de dispersão é 2 igual a P2, C2, mais M2, C4, mais um delta. Agora esse delta vem de que física? Qual é a física que está por trás desse delta? Se você me disser qual é a física que está atrás desse delta, aí a gente vai saber, é um problema da relatividade ou é um problema das equações de Maxwell? Certo? Então, quer dizer, mas de qualquer maneira, aí tem que ver qual é a equação na nossa ciência. É a parte tem que ver a origem desse ou delta. a participação. Mas quer dizer, se você tiver uma onda eletromagnética e passar por uma, vamos chamar, por uma magnetar, Magnetar, né? Você pode acelerar a luz dela. Pode. Você pode fazer mais do que isso. Você pode causar uma coisa chamada birrefulgência. Se, por exemplo, se a luz está polarizada, se o campo elétrico da luz gira para a direita, a luz tem uma velocidade. Se o campo elétrico dela gira para a esquerda, ela tem outra velocidade. Então, a velocidade de propagação da luz passa a depender do próprio modo em que ela está polarizada. Isso que eles chamam de efeito Stokes e birrefulgência. Isso é uma coisa que pode ser induzida por um meio externo. Então você tem propriedades muito particulares quando você coloca uma luz no campo magnético externo. E a outra pergunta, esse C aí, ele pode ser qualquer número, 300 mil, 500 mil. Que C, a gente imagina que esse C é aquele C que é 1 sobre raiz quadrada de 0, epsilon 0. A gente imagina que é o C das equações, é o C que sai do fenômeno, é o C da relatividade. Einstein diz que existe uma velocidade máxima de sinalização. E para ele a velocidade máxima de sinalização é C. Então se eu tiver que colocar um número ali, eu vou colocar 300 mil quilômetros por segundo,
Agora, Que é 1 sobre miséria é zero. Isso, que é 1 sobre a raiz quadrada de miséria. Agora, se você modificar max, isso daí que você Você poderia... pode mexer no zero, aí sim. Tá? Vamos lá? Então, esse efeito aqui. Como é que ficaria, então, a equação de Schrödinger agora? Então, vamos olhar. A equação de Schrödinger agora ficaria energia I, H cortado, ddt, psi. Momento, parte do momento. Então, o primeiro termo, o de sempre, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano, atuando em psi. Depois o outro termo, menos. Aqui, esse P, se vocês lembrarem bem, P2 já é associado a menos H cortado ao quadrado, Laplaciano. Então, aqui está P4, então é P2 ao quadrado. Então, esse sinal menos vai desaparecer por causa dessa quarta potência. Ou seja, eu vou levar isso aqui ao quadrado. Então, esse sinal menos desaparece, mas esse sinal menos persiste. Então, eu vou ter aqui menos H cortado agora a quarta sobre 8 N3C2 e aqui Laplaciano atuando em cima de Laplaciano. Eu não sei, se quiser posso botar Laplaciano ao quadrado. É só entender que o Laplaciano ao quadrado significa divergência do gradiente, uma vez depois divergência do gradiente. Não, está colocando isso aqui, Laplaciano ao quadrado, psi. Esse eu já vou deixar como exercício para casa, vocês depois fazerem. Depois eu, agora, na última parte da aula, eu vou fazer um cálculozinho e vou deixar vocês trabalharem em casa esse exemplo aí que é mais trabalhoso, mas que não é difícil, ele só não é trivial, não é difícil não. Então a questão que nós vamos trabalhar agora, e depois na aula que vem nós vamos comparar com a equação relativista, nós vamos começar agora a fazer um jogo entre equação de Schrödinger e equação de Klein-Gordon. Para nós ainda, nós não temos condições, no momento ainda, de escrever uma equação de Dirac, né, que é uma equação relativista da mecânica quântica. Quando a gente fala mecânica quântica relativista, muitas vezes o que se tem em mente é exatamente a equação de Dirac. Mas no curso das férias a gente vai trabalhar a equação de Dirac. Vou terminar com vocês em dezembro, e aí quando a gente entrar no curso de férias, quem quiser fazer, aí a gente já vai passar por uma mecânica quântica relativista no sentido da equação de Dirac. A mecânica quântica relativista ela pode ter muitas coisas. As próprias equações de Maxwell, elas podem ser vistas como equações de uma mecânica quântica relativista. Elas são a equação de uma mecânica quântica para o fóton. Claro, o H cortado está lá ainda, mas a estrutura das equações de Maxwell ela vai estar em cima da estrutura daquilo que deve ser a mecânica quântica do fóton. A equação de Klein-Gordon ela é pobre para descrever o elétron relativista. Então a gente vai ter que buscar uma equação adequada para descrever o elétron relativismo, que é a equação de Dirac. E ela sai naturalmente, ela não é nenhuma, eu não tenho que inventar nada, eu tenho só que ler o grupo de Lorentz. Então, sabendo o grupo de Lorentz, a gente tem condição de escrever a equação de Dirac, de deduzir a equação de Dirac da maneira mais simples possível, por argumentação simples de contagem de graus de liberdade. Então, meu objetivo agora, até o final da aula, que deve demorar mais uns 20 minutos, é pegarmos a equação de Schrödinger, trabalhar uma coisa bem standard, que é a chamada a equação de continuidade, que vai começar a dar para nós assim, um subsídio para a interpretação do que é essa chamada função de onda. E depois, eu vou deixar para vocês fazerem o mesmo exercício que eu fizer hoje, fazerem com esse termo aqui, que vocês vão ver que esse termo aqui, ele já traz uma correção interessante à discussão de hoje. E depois, na próxima aula, a gente retoma essa discussão com a equação de Klein-Gordon, mostrando por que, do ponto de vista relativístico, a equação de Klein-Gordon pode ter problema com a mecânica quântica. E aí é isso que abriu as portas para buscar essa equação de Dirac. Antes do Dirac escrever a equação dele em 1928, a primeira tentativa foi fazer o que nós fizemos hoje. Ele escreve a equação relativística e substitui e ganha a equação de Klein-Gordon. Então, quando se escreveu a equação de Schrödinger, a equação de Klein-Gordon veio logo no vácuo dela, rapidinho. Mas ela não é boa para descrever o elétron. O teste que foi feito foi justamente o teste da átomo de hidrogênio relativista.
Então vamos trabalhar agora uma coisa muito simples, só vou orientar vocês, muitos de vocês que já fizeram o curso já viram, mas é só para quem nunca viu. E aí eu vou querer que vocês transpassem esse exercício para esse cálculo, porque é simples, mas é menos trivial. Então vamos retomar a equação de Schrödinger. E H cortado, ddt psi, na presença de um potencial já. Então, menos H cortado ao quadrado, sobre 2m, Laplaciano de psi, mais d psi. Então, essa é a equação de Schrödinger na forma padrão. Nós já vimos aqui, quando a gente estudou as equações de Maxwell, como é que a gente tirava uma equação de continuidade a partir das equações de Maxwell. Vocês estão lembrados de quando a gente estudava, né? Divergência de E igual a U sobre epsilon zero. Rotacional de E igual a menos dv dt. Divergência de D igual a zero. E o rotacional de E igual a 0, epsilon zero, d é dt, que é a correntinha de deslocamento, margem zero j. Aí todo mundo lembra desse exercício. A gente vai e multiplica essa equação aqui por b. E multiplica essa equação aqui por e. Então, multiplicando essa equação por b, multiplicando essa equação por e, eu somo as duas equações e ganho essa grandeza aqui. ddt de meio de epsilon zero e ao quadrado, mais d ao quadrado sobre 2μ zero, mais a divergência de 1 sobre μ0 vetorial b é igual a zero. Ou seja, a gente ganha uma equação de continuidade a partir das equações de Maxwell. Aí a gente vê que isso aqui faz o papel da densidade de energia transportada pela onda, pelo campo eletromagnético, densidade de energia elétrica, densidade de energia magnética, densidade total de energia da onda, do campo eletromagnético. E aqui é aquele chamado transporte de momento, é a densidade de momento que dá a intensidade de uma onda eletromagnética, que é o que a gente associa ao vetor de Point. Então, da pressão de radiação, todos aqueles fenômenos. Então, essa equação é uma equação de continuidade, que sai das equações de Maxwell. Então, é só cálculo vetorial. Vamos fazer a mesma coisa aqui. O que nós fizemos lá? Nós tivemos que produzir ddt de alguma coisa, que é a energia, ela sempre aparece como um quadrado de um campo, um quadrado. A amplitude, né? Quando a gente pega, por exemplo, a energia de uma onda mecânica, a gente vê a densidade da energia associada à amplitude ao quadrado. Né? No oscilador harmônico, a energia é o meio de mv2 mais o meio de k x2, ou seja, a energia é A2 cosseno ao quadrado de ômega t. E aí, em média, a energia é o meio de A2. Então, a amplitude da onda ao quadrado está ligada à energia de uma onda. Então, aqui eu tenho essa equação linear em psi. Para eu produzir alguma coisa ao quadrado que eu quero aqui interpretar, por exemplo, como energia, eu teria que multiplicar por psi. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Eu pego essa equação, multiplico por psi mesmo. Vamos fazer o seguinte, ou eu pego essa equação e multiplico. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever o conjugado complexo dessa equação. Vamos tirar aquela operação de conjugação complexa. O i vira menos i, h cortado é real e o psi vira psi estar. Então, estou tirando o conjugado complexo dessa equação, dessa grandeza. Menos h cortado ao quadrado sobre 2n. O Laplaciano é um operador real, né? d2, dx2, não tem nada de complexo dentro dele. O potencial, vamos chamar um potencial real. O potencial é uma função de x, né? Mas uma função real. Não estou colocando dependência em x, mas é um potencial de x real. E a complexificação fica toda em cima do psi. Então, o que a gente pode observar é o seguinte, tem duas das duas. Eu quero produzir uma amplitude, uma energia, alguma coisa que seja energia ao quadrado. Do ponto de vista da energia, vamos pensar, a energia é um quadrado, a energia é uma coisa real. Então, para eu formar um quadrado aqui, ou eu posso formar psi ao quadrado, ou eu posso formar psi estar psi. Então, o que a gente faz aqui normalmente é pegar essa equação aqui, eu multiplico pelo conjugado complexo
psi. É como eu peguei aquela equação, multiplico uma equação por E e multiplico a outra equação por B. E essa equação aqui, que é o conjugado complexo dela, eu multiplico por psi. Se alguém quiser, faz outras tentativas e vê que não vai levar nada. Mas fisicamente, antes de fazer o cálculo, por que eu fiz isso? Por que eu não saí dando chute, multiplicando por psi mesmo? Não saí dando chute, porque eu sei que a energia deve ser o quadrado da amplitude de uma onda. Se isso aí é uma onda psi, o quadrado da amplitude dela não é psi ao quadrado, é módulo de psi ao quadrado, porque essa é uma onda complexa. Então, aquilo que eu poderia associar com uma energia, por exemplo, seria psi estar psi, módulo, né? Se eu pegar essa grandeza aqui, ela que vai estar associada a uma amplitude ao quadrado, que é uma coisa real, essa grandeza é real. Então, ela pode estar representando uma energia, alguma coisa que eu queira dar um significado real. Senão, o cara multiplica por psi e vê que vai se enrolar. Não vai ganhar nenhuma equação de continuidade. Então, a gente fazendo esse cálculo, multiplica essa equação aqui por psi estar e essa por psi, e subtrai uma da outra. Então, multiplico por psi estar, subtrai. Quando eu subtrair essa equação aqui, vou pegar essa menos essa. Então, estou deixando os psi multiplicando. Então, assim vai ficar com o sinal mais. Então, isso menos isso vai ficar isso mais isso. Isso menos isso vai ficar isso mais isso. E isso menos isso vai ficar V, psi estar, V, psi estar, psi. Então, esse termo aqui se cancela nesse processo de substituição. Então, nós vamos ter do lado esquerdo uma equação que dá para nós IH cortado DDT. Mas aí vocês vão observar. O lado esquerdo é rapidinho. Eu tenho psi estar derivado de psi mais psi derivado de psi estar. Então, pela regra de Leibniz, é claro que o lado esquerdo imediatamente ele está dando já o que a gente procurava, um psi estar psi ao quadrado. Bom, isso aqui para nós teria uma carinha, vamos dizer assim, pensando numa analogia com o eletromagnetismo, seria uma energia. A derivada temporal de uma energia. A energia está aumentando, a energia está diminuindo, às custas de quê? Eu estou gerando uma equação de continuidade. Do lado esquerdo, eu vou ter menos H cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano de psi vezes psi estar. E menos, bota o sinal relativo, né? Menos laplaciano de psi estar. Vezes psi. Então tem esse objeto aqui. Então, o que é isso aqui? Vamos pensar uma coisinha só. O laplaciano, se eu pego o laplaciano de um produto, laplaciano de uma função f pela uma função g, lembrando das nossas aulas lá do ano passado, laplaciano de f vezes g, mais f laplaciano de g, mais 2 vezes gradiente de f escalar, gradiente de g. Então ali eu tenho o laplaciano atuando num fator vezes o outro, e o laplaciano atuando no outro fator. Esse termo aqui é inexistente. Então dá, isso aqui não é o laplaciano de um produto, né? Claro que não é esse. Mas eu estou produzindo um laplaciano, está me faltando esse termo aqui. Esse termo aqui tem gradiente. Esse termo deveria de alguma maneira se cancelar aí. Então isso me induz a pensar o seguinte, vamos pensar nessa expressão aqui. Vamos fazer o seguinte, isso aqui, deixa eu apagar isso aqui um instantinho só, deixa eu apagar essa equação, só para lembrar vocês que isso aí não é. Isso aqui significa o seguinte, divergência do gradiente de psi vezes o psi estar. É isso que está aqui. Menos a divergência menos a divergência do gradiente de psi estar vezes psi. Tá?
poderiam pensar, será que eu estou em problemas com realidade? Ó, esse número aqui é real. Aqui é puramente imaginário. Então esse lado esquerdo é um número puramente imaginário. Do lado direito, isso aqui é real. Mas esse cara aqui é justamente o conjugado complexo dele. Então eu estou pegando um número Z e subtraindo do Z estar. Isso, na verdade, é 2 vezes I, a parte imaginária de Z. Então o lado esquerdo também é puramente imaginário. Não estou em Krauss com uma realidade. O lado esquerdo é um puro imaginário, o lado direito é um puro imaginário. Estou subtraindo um número e seu conjugado complexo. Então o I está escondido aqui dentro dessa subtração. Só esse lembrete. Agora observe o seguinte, aqui eu tenho a divergência do gradiente desse objeto. Vamos pensar, lembrar do nosso cálculo também no ano passado, a gente trabalhou bastante isso. Quem é a divergência do gradiente de um vetor vezes uma função? Vou botar assim. Se eu tivesse para fazer esse cálculo. Divergência do gradiente de uma função, quer dizer, eu calculo divergência sempre de funções vetoriais, de grandezas vetoriais. Se isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor, que é um gradiente. Estou tirando a divergência desse vetor. A lei da divergência, né? A divergência de um vetor vezes uma função, vou até colocar de uma forma mais geral. Se eu tenho a divergência de um vetor vezes um escalar, isso fica a divergência do vetor vezes o escalar, mais o vetor escalar gradiente do escalar. Essa é a lei que a gente aprendeu a fazer isso aí. Muito bem. Então, nesse caso, eu estou pegando a divergência de alguma coisa, e isso aqui deve ser o vetor. Então, se eu pegar a divergência, vamos pegar esse termo assim, ó, se eu pegar assim, psi estar gradiente de psi, se eu fizer isso aqui, eu vou seguir essa regra. Vai ficar a divergência do vetor, que vai me dar então o laplaciano de psi, vezes o objeto escalar, que é o G. Só troquei a ordem aqui. Mais o gradiente do escalar vezes o próprio vetor que já está lá dentro. Então, o próprio vetor que já está lá dentro é o gradiente de psi. Escalar, o gradiente do escalar. Gradiente de psi estar. Então, esse termo aqui, ó, já consigo dar uma enquadrada nele. Está aqui, ó. Então, esse terminho que está aqui, eu vou escrever ele assim, ó. Divergência, quer dizer, laplaciano de psi vezes psi estar é a divergência desse produto aqui. Psi estar, gradiente de psi. Menos gradiente de psi escalar, gradiente de psi estar. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse termo. Só que esse termo aqui é exatamente, não preciso nem fazer tudo de novo, eu refaço aquela expressão colocando aqui psi e aqui psi estar. Então, se eu pego aquela expressão e troco onde tem psi, coloco psi estar, e onde tem psi estar, coloco psi. Então, eu peguei a expressão anterior, para pegar esse termo aqui, eu fiz a mesma coisa, eu peguei divergência do psi por esse gradiente. Então, dá o laplaciano do psi estar, vezes o psi, mais isso aqui. Então, esse termo que está aqui, é esse termo aqui. É o divergente do psi, gradiente do psi estar, menos
gradiente de psi escalar, gradiente de psi estar. Então a gente reescreveu esse termo desse modo e reescreveu esse termo desse modo. Claro, esse termo está subtraindo esse. Então, isso está me dizendo que é isso aqui menos isso aqui. Então, esse termo que tem os gradientes duplos, ele se cancela. Então, esse termo aqui cancela com esse termo aqui. E aí, toda aquela expressão ali acaba sendo, no final do dia, deixa eu apagar isso aqui, no final da manhã, colocando meio-dia, já é quase meio-dia, divergência do psi estar. Gradiente de psi menos psi. Gradiente de psi estar. Então isso me reconduz realmente a uma equação do tipo equação de continuidade. Eu tenho a derivada temporal de uma grandeza, né? Deixa eu apagar isso aqui um instantinho. Então essa equação pode ser colocada nessa forma. Derivada temporal. Posso dividir tudo por I, eu vou jogar esse I para o lado de lá. Então vai ficar derivada temporal. Vou dividir tudo por I H cortado. Então vou jogar esse I H cortado do lado de cá. Então eu vou fazer derivada temporal do psi estar psi. E aí, esse termo aqui vem para cá com o sinal mais H cortado ao quadrado, mas eu dividi por H cortado. Então no numerador fica um H cortado. Sobre 2N. Ele veio com o sinal mais, mas eu multipliquei, eu dividi por I. Então eu ganho menos I. Então vou botar isso aqui dessa maneira. Mais divergência de. Então o fator que ficou aqui foi esse cara vem para cá com o sinal mais, o H cortado aqui desaparece, com esse aqui eu vou dividir por I H cortado. Então esse H cortado aqui desaparece e aqui aparece o I. Mas I no denominador é mais I no numerador. Então no final de tudo esse termo transpassa do lado esquerdo com o sinal menos. Então fica menos. Eu posso botar menos I, né? H cortado sobre 2I. Fica com o sinal mais porque ele vem com menos I, mas menos I no numerador é I no denominador. E aí é que eu fico. Psi estar. Gradiente do psi. Nós estamos diante de uma equação de continuidade. A derivada temporal de uma grandeza e a divergência de um vetor, elas se balançam para dar algum princípio de conservação. Tem uma equação de continuidade, onde essa grandeza aqui é estritamente positiva, real, e essa grandeza aqui também é real, porque isso aqui é puro imaginário, isso aqui é I, e tem um I aqui embaixo. Essa grandeza como um todo é real, esse número todo aqui é real. Então eu associo isso aqui, né, a um ρ, vou chamar esse ρ aqui, por definição, é o psi estar psi, e tenho um J aqui, que é, por definição, menos I, H cortado sobre 2N, psi estar, gradiente de psi, menos psi, gradiente do psi estar. Claro que nós vamos ter que dar um significado para essa equação. O que significa esse ρ, o que significa esse J, mas eventualmente vocês já viram que é uma equação de continuidade. Se isso aqui descreve energia, como é que nós vamos interpretar essa grandeza, vai ser a discussão da próxima vez. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem, por exemplo, é repetir esse mesmíssimo exercício, retirar a equação de continuidade para aquela equação que tem a correção relativista. Então eu vou pegar a correção relativista, vou pegar a nova equação Schrödinger,
me corrijam, por favor, me lembro. Vamos pegar essa equação de Schrödinger agora, que aí vocês vão ver que vai ter um trabalho muito mais adicional aí de cálculo vetorial, que vai ser manipular o Laplaciano à quarta. Então, é só um exercício para vocês treinarem tecnicamente, mas para vocês já verem que tem um significado físico aquilo que vai sendo obtido. Então, a equação seria essa, a equação de Schrödinger que a gente vai propor aqui, H cortado, si. Então, a equação normal, né? Menos H cortado ao quadrado sobre 2n, Laplaciano de psi. Depois aqui nós tínhamos um termo, né? Que era menos. Aí aqui apareceu que H cortado a quarta, é isso? Sobre 8, N3C2. Qual era a potência do H cortado? Você tem aí o André? Qual era a potência do H cortado? Era H cortado na quarta. Né? E aqui nós temos o Laplaciano ao quadrado de psi. E aqui o termo de potencial. Então, nós temos agora a equação de Schrödinger com essa correção relativística. Certo? Bom, aí agora a questão, como é que vai ficar a equação de continuidade? Obviamente, né, o lado esquerdo não vai mudar. Vou multiplicar isso por psi está e vou pegar o conjugado complexo dela, vou multiplicar por psi. Claramente, esse lado aqui não vai mudar. Mas o que vai mudar drasticamente é a forma da corrente. Então, a corrente que vai sair nessa lei de conservação vai ser muito diferente, porque agora ela vai ter termos que vão ter Laplaciano ao quadrado. E aqui eu só tinha Laplaciano. Então, vocês vão ter que pegar aquela relação da cálculo vetorial, né? Ver agora como é que vocês vão mexer com essa equação, introduzindo aí esses Laplacianos ao quadrado. Então, essa equação que eu vou querer que vocês reobtenham, né, é um exercício puramente de matemática, que vocês reobtenham a expressão do J nesse caso aqui. E aí, vou pedir a vocês também, já que vocês chegaram a esse ponto, a gente tem 15 dias aí pela frente, pegar a equação de Klein-Gordon. Vocês já podem fazer esse exercício, se vocês adiantarem, eu discuto na aula. 1 sobre C2, D2 dt2. Menos Laplaciano. Aqui ficava mais 1 sobre o comprimento de onda de côncavo ao quadrado, atuando em psi, igual a zero. E aí aqui a situação é diferente, porque aqui eu tenho D2 dt2. Então, essa equação, ela vai ter uma equação de continuidade que muda o ρ. O ρ vai mudar, porque aqui agora é uma derivada segunda, não é mais derivada. Então, não vai ficar tão simples a vida do lado esquerdo. E aí vocês vão ver que essa equação vai saltar nos olhos de vocês que o ρ dessa equação tem uma característica muito distinta. Olha para essa equação. ρ é positivo definido. ρ é psi, psi2, modo de psi ou psi estar psi. Então esse ρ é sempre maior ou igual a zero. Quando vocês pegarem a equação relativística, vocês olhem para a expressão do ρ e vocês vão ver que o ρ não tem uma positividade assegurada. Então, na física não relativística, eu tenho uma coisa estritamente positiva. Na física relativística, eu tenho uma coisa que pode ser vocês vão ver que é um número real, não tem positividade garantia assegurada. Aí isso aí já vai abrir a cabeça da gente para aquilo que vai poder ser a interpretação do psi. Naquele caso, vocês estão começando a perceber, o que eu quero que vocês percebam é o papel da derivada temporal. Se a derivada espacial muda de ordem, lá da equação de Schrödinger para aquela equação relativisticamente corrigida, eu aumentei a ordem da derivada espacial, mas deixei a ordem da derivada temporal. Então, eu não tenho muitos problemas estruturais com isso. Mas quando eu levanto a ordem da derivada temporal, eu mudo a física. Por quê? Porque derivada temporal é momento. Então, se eu começar a mexer, derivada segunda da posição é a aceleração. Mas a derivada terceira da posição é o quê? Se eu faço uma física agora, com a derivada da aceleração, que mecânica é essa? Mecânica para mim é x
x ponto, x 2 pontos. O que seria uma mecânica com x 3 pontos? Estou levando a ordem da derivada. Então, quando a gente levanta a ordem da derivada temporal, a gente mexe com a física. Por quê? Porque tempo, ele dá a evolução do sistema. Então, se eu tenho uma física controlada por uma derivada temporal, eu tenho um tipo de fenômeno. Mas se eu tenho uma física com duas derivadas temporais, eu tenho outro tipo de fenômeno. Duas derivadas temporais, o problema inicial pede uma posição inicial e uma velocidade inicial. Duas derivadas temporais. Né? Se eu tiver uma derivada temporal, a minha condição inicial basta ser a posição inicial. Então, eu tenho menos graus de liberdade, eu tenho menos manipulação do sistema. Se eu tenho uma física com uma derivada temporal, eu preciso preparar o meu sistema nas condições iniciais, dando dele só a configuração dele. Mas se eu tenho uma física, uma dinâmica baseada em duas derivadas temporais, quando eu preparo o meu sistema, eu tenho que saber não só a configuração dele, mas as configurações de velocidades iniciais também. Então eu tenho um outro trabalho a fazer, eu aumento o grau de liberdade do sistema. O sistema vai depender de mais objetos. Então, mexer na derivada temporal de um problema de física não é simplesmente uma questão de é uma derivada a mais. É toda uma física diferente. Não está lembrado da mecânica. Se eu tenho uma derivada temporal, eu tenho a difusão do calor. Mas se eu tenho duas derivadas temporais, eu tenho um fenômeno hiperbólico, eu tenho uma onda. Não é uma difusão, é uma propagação ondulatória. Eu tenho um fenômeno ondulatório, é diferente. Então, eu estou querendo colocar esse exercício com vocês, quer dizer, mas eu estou dizendo por que eu estou colocando, né? Porque senão o cara nem percebe por que eu estou fazendo essas manipulações. É para ver que eu aumentei a derivada espacial, muda a corrente, mas a física não vai mudar. Agora aqui, que a equação seria a equação de Schrödinger relativística, eu mexi no tempo. Quando tu mexe no tempo, você mexe com tudo, né? Não é assim, as mulheres que ainda não colocaram o botox nessa sala, né? Princesa morena e princesa loira, duas princesas elfas, né? A elfa loira e a elfa morena. O que é? Se a gente começa a mexer no tempo, nenhuma mulher gosta, né? Mexer no espaço, tudo bem, você pode estar aqui na China, no Japão, tudo bem. Mas se tiver come errado, né? Mas se eu mexer no tempo, o cara começa a dizer, tu tem 35 anos, galera. Não, professor, não é tanto, né? Então o tempo mexe com tudo, né? Você também, esqueci que tem uma terceira princesa elfa aí também. Mas tudo bem. Como é que é o nome mesmo? Tuane. Só que a Tuane chegou meio atrasada, e ela da UERJ, está tentando, ela já é formada, né? Não. Está em processo, né? Então eu só quero colocar para vocês que esse exercício, a visão dele é o que significa uma derivada temporal a mais, que o professor Cioli aí trabalha muito com derivadas superiores, Podolsky, né? Quando a gente aumenta a derivada, no caso lá do Cioli, como a física relativística, quando ele aumenta a derivada temporal, ele tem que aumentar a espacial, as duas aumentam juntas, as duas caminham juntas, mas numa física não relativística, você pode aumentar a espacial e não mexer na temporal. Você não tem comprometimento entre tempo e espaço, porque a física não é relativística. Então, você aqui eu aumentei só o espaço, mas não aumentei o tempo. Tudo bem, porque eu estou abrindo mão da relatividade. Eu comecei com a equação de Schrödinger, que é não relativística, e fui para uma equação de Schrödinger corrigida, que também, obviamente, é não relativística. Mas aqui não. Aqui eu passei por uma teoria relativística. E aí o tempo subiu uma derivada. Ele teve que acompanhar o espaço. E aí muda tudo. E aquele voo agora é outro voo. E aí eu quero que vocês discutam essas questões. Então na próxima aula vamos começar a discutir essas questões, porque isso vai nos dar um insight bom sobre a interpretação física em si. Tá? Então a próxima aula nossa é dia 19, o Cioli já está fazendo